Olá, tudo bem? Deus abençoe sua vida, graça e paz seja contigo. Hoje vamos falar sobre Daniel. Uma rápida mensagem para edificar a sua vida e renovar o meu coração também, né? Precisamos renovar esse entendimento, a esperança, a fé e o amor em Cristo, né? Vamos lá, Daniel capítulo 1. Eu quero escolher um versículo, né, para marcar esse momento e falaremos um pouco mais sobre Daniel de maneira resumida. E ao longo do tempo falaremos sobre ele e outros personagens históricos bíblicos que marcaram e marcam até hoje muitas pessoas. Então, Daniel capítulo 1 e o versículo 4. Vamos começar o versículo 3. Daniel capítulo 1. Vamos começar o versículo 3. E diz assim: Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem de real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Vou fechar esse livro precioso e vamos agora falar sobre um pouco dessa história. Pois bem, Daniel, está aqui numa condição basicamente que muitas pessoas hoje se encontram, né? Eu, você que queremos progredir, alcançar certo sucesso na vida, alcançar alguns lugares, vivemos essa constante seleção, porque Daniel foi selecionado. Ele e seus outros amigos, Ananias, Azarias e Misael, também conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, foram selecionados. E constantemente, principalmente hoje, nesse mundo que está passando por uma revolução, uma mudança no seu cenário físico e digital, nós encontramos, esse cenário. O que é mais comum aqui é você ir a uma entrevista como candidato a um emprego, a uma vaga, e chegando lá você quer ser o selecionado. Mas veja que para ser selecionado é preciso encontrar-se nas condições que Daniel e os seus amigos estavam. Nas condições em que o selecionador, no caso aqui o rei, ele exige. Então veja como até a sociedade atual, o cenário atual, ele exige alguns requisitos para que você seja selecionado, para que você seja visto e assim alcance os seus objetivos. Então, muitas pessoas, falaremos mais à frente também, mais detalhado sobre isso, muitas pessoas querem alcançar os resultados que Daniel alcançou, os resultados que José alcançou, os resultados que Davi alcançou, os resultados que muitos outros homens renomados bíblicos alcançaram. Mas essas pessoas, elas infelizmente não querem ficar na condição, na posição e seguir os mesmos propósitos que esses homens seguiram. E Daniel, ele era um homem já instruído, porque veio de família nobre, era um homem temente ao Senhor e às suas sagradas escrituras, era um homem que vivia constantemente pesquisando, era um homem que se deleitava no conhecimento. Então, Daniel foi facilmente selecionado, porque além de ter uma boa aparência, ser educado, ter habilidades o suficientes para atender os requisitos do rei, e ainda mais, o rei ainda acrescentou: se algum deles, em outras palavras, não estiver dentro dos requisitos, ensine-os nas doutrinas, nos costumes dos caldeus, para que eles se tornem apropriados para o que lhes forem designados aqui. Então veja, as pessoas, muitos de nós, dentro ou fora da igreja, querem alcançar um determinado resultado ou objetivo, mas dificilmente querem atender aos requisitos
de determinada oportunidade, de determinada vaga, ou do próprio cenário moderno. As pessoas querem progredir, mas não querem sair da condição que está, não querem sair do mundo ou do contexto em que ela vive. Então não dá para você caminhar se você continua parado. É igual uma água parada. Se você não faz um suco, se você não faz um café, se você não faz um chá com aquela água, ela vai continuar sendo água. Então precisa de um ingrediente. Tudo na vida precisa de um ingrediente. E aí vamos mais à frente para fechar essa maravilhosa palavra. Glória a Deus. Daniel, ele foi um jovem que se diferenciou também. Por quê? Era um homem que tinha uma boa alimentação, ele preocupava-se com o seu físico. A pessoa vai hoje, quer ir numa entrevista e tal, quer progredir, quer ser notado, e ela não cuida da sua saúde, não cuida da sua aparência, vai de qualquer jeito, fala de qualquer jeito, veste de qualquer jeito e quer progredir. Sem condições. Eu lembro até de um colega que acabei ganhando recentemente, ele usa muito essa expressão, sem condições. É difícil, pode acontecer, toda regra tem exceção, mas é muito difícil. Então a pessoa, ela precisa assumir a postura na qual ela quer chegar. Então, você vai fazer um bolo, você segue as receitas. Você quer alcançar determinada oportunidade, você tem que seguir aquelas receitas. E Daniel, quando ele conversando com o chefe dos eunucos, o chefe dos eunucos chegou nele e falou assim: ah, Daniel, e aí? Você agora precisa se alimentar de acordo aos requisitos que o rei determinou. Vai ter os manjares, o vinho, as bebidas que o rei comer, você vai comer também. Só que a comida do rei não era uma comida tão saudável quanto Daniel estava acostumado. Daniel sabia que para ele manter a sua aparência, a sua condição, a sua pureza externa e interna, ele precisava manter a disciplina e a ordem. Então isso é muito importante. Deus também se preocupa com a nossa alimentação, com a forma com que nós lidamos com a nossa vida, com a forma com que nós disciplinamos os nossos hábitos. Deus, ele se preocupa com isso. Há quem diga que não. Há quem diga que Deus não se preocupa com o espírito. Se Deus se preocupasse só com o espírito, ele não teria te feito carne. Se Deus não visse beleza na natureza, no material, ele não teria feito todo esse mundo maravilhoso, esses animais, essa diversidade que ele fez, ele não teria feito. Se Deus não tivesse essa preocupação, ele não teria criado esse mundo maravilhoso, não teria. Então Deus, ele é um Deus zeloso. A própria Escritura o classifica assim. Ele é um Deus zeloso. Então Deus, ele se preocupa com o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. E Daniel, para não ser tão errado, para não parecer mal, a melhor colocação é essa, aos olhos do seu eunuco, daquele que seria o cuidador dele, ele propôs: se durante esse período, porque o eunuco ficou preocupado, e agora, se eu fizer o que você está me pedindo, der a você uma comida diferenciada, como que eu vou ficar diante do rei se o rei depois lhe encontrar em uma condição diferente da que ele quer? Como que vai ficar minha situação? O rei vai pedir minha cabeça. O cara ficou preocupado, naturalmente. Então Daniel entrou no consenso, porque olha só como a Bíblia o classificou como... Quando o rei deu os requisitos ao chefe dos eunucos, ele falou assim: eu quero que um jovem seja sábio. Eu quero que ele seja um cara ligeiro, inteligente, que tenha um bom senso. Ele tem que ser uma pessoa de boa expertise. E Daniel mostrou isso. Quando ele conversou com o eunuco, ele disse assim: ó, vamos fazer assim então, durante X tempo, se eu, comendo do que eu lhe propor, não ficar bem, a gente desfaz. Mas se eu ficar bem, a gente segue o barco. E assim foi. Daniel comeu diferente dos outros e no final das contas pareceu mais formoso, mais saudável do que os demais. Então veja como você tem que se preocupar com isso também. Você quer se manter em um certo patamar? Você quer alcançar a graça diante dos olhos do seu marido, diante dos olhos do seu patrão, diante dos olhos da sociedade? Você precisa também se cuidar. Não adianta só você esperar ter da sociedade o respeito, a visão que você deseja, se você não provocar isso. Nós precisamos provocar nos olhos dos outros aquilo que nós desejamos, mas
na medida certa, essa é a realidade, sem forçar, ou seja, eu não faço esforço algum e quero que as pessoas me tratem com determinado respeito ou tratamento. Então, para fechar aqui, né, em alguns minutos essa palavra, eu quero dizer para você que Daniel, ele não foi só um jovem disciplinado no hábitos alimentares, ele era um jovem também disciplinado na sua vida espiritual. Então há um conjunto, a vida é um conjunto, o corpo é um conjunto. Você tem mãos, tem pernas, nós temos um conjunto em nosso corpo, a vida é feita de conjuntos, né? Uma casa, por exemplo, ela tem cômodos, raridade, e as casas que não têm essa diversidade. Então, em si, a vida é feita por um conjunto. E Daniel, ele era um jovem cuidadoso, tanto na sua vida material, quanto na sua vida espiritual e na sua vida intelectual. Então, assim, ele cuidava-se de todas as formas. E mais à frente, ele foi induzido ao erro. Foi induzido ao erro, não literalmente, mas provocaram que Daniel caísse em erro por conta do seu costume de orar 3 vezes ao dia, quando induziram ao rei a criar um decreto que estabelecesse que qualquer pessoa que não se curvasse diante de qualquer pessoa que se curvasse diante de outros deuses seria posto na cova dos leões. E por fim, meus queridos e amados irmãos, amigos e amigas aí que nos acompanham, pensa bem, Daniel, né, resolve orar, passa por aquela situação, aquele constrangimento, mas falando-se de oração, né, pensa bem, quantas pessoas hoje elas acreditam que somente esse ato, essa ação vai resolver a sua vida. Vimos aqui desde o início que Daniel lhe preenchia outros requisitos para alcançar graça diante de Deus e dos homens. E aí Daniel, ele vive naquela situação de constante oração, e os homens naquele momento resolveram armar contra ele. Daniel ficou preocupado? Não, porque Daniel era um homem íntegro, né? Porém, Daniel em outros momentos também, diante das orações, ele, por um momento marcante, ele teve aqueles 21 dias de oração, cujos 21 dias as pessoas querem hoje usar isto como elemento fundamental, como elemento principal para Daniel alcançar seus resultados, ou propósito o qual ele colocou diante de Deus naqueles 21 dias. Mas não foram os 21 dias que transformaram ou que mudaram simplesmente o que Daniel queria. Não foram só os 21 dias, porque Daniel, ele era um homem amado diante de Deus, mas pelo seu conjunto, por tudo que ele fazia. Então, se alguém por aí tenta te vender uma receita meia boca, aquele tal é como se chegar no mercado e comprar aquele bolo pronto, ou aquela massa pronta para fazer o bolo. Não é bem isso não, né? Você, para fazer um bolo do jeito que você quer e espera, você, e na proporção que você deseja, você precisa usar você mesmo os ingredientes, né? Esse bolo pronto que o pessoal está vendendo por aí, essa massa pronta, é enganação. Tipo, vamos fazer esses 21 dias e tal. Algumas pessoas alcançam porque elas se encontram já na condição de Daniel, elas se assemelham a Daniel em alguns aspectos, e aí Deus vê aquele ingrediente extra, vai lá, então vou dar uma força a esse cabra aí, a essa mulher. Então veja, meus irmãos, vejam, abram os olhos para ver que não caiam nesse conto de fadas aí que criaram, de que vamos fazer uma campanha de 21 dias e a sua vida não será mais a mesma. Conversa. A sua vida tem que ser diferente desde antes da oração. Ela só tem que ser uma vida diferente. E foi assim com Daniel. E o que aconteceu com Daniel no fim das contas? Em meio a todos esses altos e baixos, Daniel saiu das covas dos leões ileso, e o nome do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, foi e é glorificado. Então é isso aí. Vejam um exemplo de Daniel, vejam um exemplo de José.
seja uma pessoa transformada, renovada e que melhore a cada dia o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Porque quando você assim fizer, quando você dobrar os seus joelhos no chão, a sua vida terá um toque diferente. Independente da sua condição, dobrar os joelhos, Deus sempre vai te escutar. Porque Daniel foi cativo com o seu povo. E em um momento de suas orações, o anjo, quando chegou ao seu encontro, disse o que é uma coisa muito linda. Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia da tua oração, eu escutei. Mas por conta de algumas adversidades no reino espiritual, eles demoraram a chegar com a resposta. Mas vejam, Deus está sempre pronto para ouvir, sempre pronto. As escrituras já afirmam isso. Os seus ouvidos não estão agravados, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E vejam, por fim, né? Agora é por fim mesmo, porque fica difícil. Você começa a falar da palavra, começa a falar de Deus, começa a falar das coisas, você desenrola, quando veja o tempo já foi. Então vejam, né, por fim, a questão também, né, vamos tirar por base a vida de Daniel, né? Deus, ele agiu na vida de Daniel, mas nos momentos em que Daniel não podia fazer nada. Veja que Daniel, ele já era qualificado quando o rei o escolheu. Daniel ainda continuou se preocupando em manter-se qualificado porque ele escolheu uma alimentação diferenciada. Com certeza continuou estudando e ele meio que foi obrigado a aprender a cultura dos caldeus, né, o povo de Babilônia, porque fazia parte dos requisitos. E ele continuou se qualificando. Então veja a dinâmica da vida de Daniel. E quando alguém vê assim, pô, Daniel era amigo do rei, Daniel conversava com o rei Dario, Daniel, ele fez grandes feitos em Babilônia, foi muito respeitado, mas por quê? Foi assim, bagunçado? Não foi. Então veja, não é bagunçado, não é de qualquer jeito. Não adianta só você botar seu joelho, colocar seu joelho no chão para falar com Deus, se você não fizer as outras coisas que são importantes também. Então esse aqui é um recado para você e para mim também, que precisa atentar-se ao conjunto, ao espírito, à alma e o corpo. E lembre-se, hein? Deus só agiu quando Daniel não podia fazer. Revelou a ele os sonhos do rei, livrou ele da cova dos leões, como também a seus amigos, né, da fornalha de fogo. Então Deus só vai fazer aquilo que você não pode fazer, porque o resto já te deu, tá? Aquele abraço, até mais, tamo junto.